transmitir a tela. Aí como é que a gente vai fazer isso aqui? Como as questões estão no slide, depois eu posso botar esse slide lá na plataforma do Classroom para você pegar, outros alunos que quiserem também pegar, e vai poder ir refazendo e avaliando com calma. Mas a princípio a gente tem aqui algumas questões, deixa eu ver quantas eu separei aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 questões. A princípio tem 15 questões. Eu vou jogar aqui na tela. Te dou um tempinho, você responde, a gente vai para a correção. E aí depois a gente passa para a seguinte. Beleza? Beleza. Bom, então vamos lá. As questões são todas de geografia humana, né? E primeira questãozinha aí. Pode ficar à vontade, a hora que você terminar, a hora que você achar que já dá para responder, aí você me fala. Como só tem você hoje na aula, de novo, né? Então fica mais tranquilo, vai no teu tempo. Se é centro-oeste, eu sei que a sudeste é a mais É a mais. industrializada. Então vamos lá. Assinale a alternativa que contém a segunda região mais industrializada do país. Historicamente, aí é aqui que está a chave. Porque a gente não. É difícil a gente ficar lembrando a ordem, né? Tipo, primeira, segunda, terceira. Isso é muito difícil. A gente lembra o quê? A primeira, que é o Sudeste. Mas a chave da questão está aqui, ó. Que historicamente teve importante participação do capital local na implantação de novas indústrias, inicialmente voltadas para o mercado regional. Então, quando a gente fala de historicamente, é uma região que teve esse contexto aqui de economia e de industrialização mais antigo. Então, aí a gente descarta a região centro-oeste, tá? Também a região norte e nordeste, sobrando só a região sul. Por quê? A região sul, ela se industrializou um pouco depois do sudeste, então ela é mais antiga, tem uma industrialização um pouco mais antiga comparada com as demais regiões do país. E a industrialização dela veio disso aqui, ó. Teve importante participação do capital local na implantação de novas indústrias. Então, por exemplo, o Sudeste teve muito incentivo, depois da década de 50, da abertura econômica, então de capital externo de outros países, né, que vieram para cá implementar indústrias, principalmente automobilísticas. Já, eu não sei se é um celular ou se eu sei, buscando sinal aqui, acho que era o meu. Então, essa participação aqui do capital local foi o capital oriundo das atividades agropecuárias, tá? E na região sul, né, as principais propriedades, né, de agropecuária eram de agricultura familiar ou de pecuária extensiva, tá? Então essas pessoas, né, que viviam ali, a maioria deles descendentes de europeus que vieram para a região sul do Brasil, começaram a pegar ali o seu recurso, né, que era obtido através das suas atividades agropecuárias, e investir em indústrias, sendo que essas indústrias não eram indústrias muito grandes, eram indústrias pequenas e médias, que inicialmente eram voltadas para o mercado regional. A maioria delas indústrias alimentícias, tá? E indústrias de tecido, beleza? Inclusive, até hoje, destaque econômico da indústria da região sul do Brasil é justamente para indústria alimentícia e de tecidos. Tá? As principais fábricas de tecidos do Brasil estão na região sul e as principais indústrias de alimentos, tá, ligadas ao setor agrícola, estão na região sul. Então, o gabarito dela seria a região sul, beleza? Só para lembrar que
na aula é o momento da gente errar e tentar também, né? Tipo assim, eu não sei, mas eu vou tentar aqui ver pelo que eu acho que é o mais correto. E aí a gente está praticando bastante para quando chegar na prova a gente já está mais acostumado com as questões. Essa aqui foi tranquila? Tá com alguma dúvida ainda? Não, foi tranquilo. Eu Foi. fiquei em dúvida na C por causa que eu lembrei da capital, Brasília. Aí, Isso. Então, aí para você ter noção, o Brasil começa a se industrializar de fato, né? A Revolução Industrial Brasileira, ela começa a partir de 30. Então, na década de 50, o Brasil já estava recebendo indústrias estrangeiras, capital externo. E aí, posteriormente a isso, né, depois da década de 50 para 60, que é construído Brasília, justamente com o projeto do plano de metas de JK. Então, o JK, ele que começa a dar esse pontapé inicial para maior desenvolvimento industrial brasileiro. E aí, a indústria do Sul já estava começando a se desenvolver nesse período, porém, para o mercado interno, e só depois que o Centro-Oeste começou a se desenvolver mais, lá para a década de 70, 80, que teve, inclusive, uma expansão da fronteira agrícola. O que expandiu, inclusive, a economia do Centro-Oeste foi a expansão da fronteira agrícola. Eles têm indústria lá, mas o destaque econômico deles até hoje são as atividades agropecuárias, principalmente a produção de soja e a pecuária extensiva. Beleza? beleza. Vamos lá. Essa questão aí já é um pouquinho mais complexa, né? A gente tem que ler as afirmativas, assinalar, né? A alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas. Então vamos ver aqui quais dessas afirmativas estão corretas e depois marcar a alternativa. Essa é uma questão dificinha, ela é da SpaceX. SpaceX é um vestibular bem difícil.
Eu acho que a resposta é D. Opa, vamos lá. A guerra da concorrência tem início quando os empresários industriais tomam as decisões relativas à localização das suas fábricas. Sobre a localização industrial, ao longo dos últimos séculos, leia as alternativas a seguir. 1. Nas últimas décadas do século XX, estabeleceu-se uma nova lógica mundial de localização industrial. A produção em larga escala, com elevada automação, é realizada nos países desenvolvidos, e as indústrias de tecnologia de ponta concentram-se nos países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata. Essa aqui está errada, né? Normalmente a indústria de elevada automação, ela está mais ligada aos países subdesenvolvidos, onde não tem tanta mão de obra qualificada, então o que dá para substituir pela automação industrial é feito. Já a tecnologia de ponta, né, que vai precisar ali de pessoas altamente qualificadas, né, ela fica normalmente instalada em países mais desenvolvidos, onde a mão de obra é mais cara, porém mais especializada, né? Então, pessoas que podem ali desempenhar atividades que quase não existem pessoas com a mesma qualificação em países mais pobres ou subdesenvolvidos. Então, a 1 está errado. A partir daí, a gente já descarta aqui, ó, a letra A e a letra B. Estão falando aqui, tem a 1 tem a 1 correto aqui. Beleza? Então, sobra C, D e E. 2. Com a revolução tecnológica ou informacional, as grandes indústrias deixam de ter um espaço local e regional como principal base de produção, ultrapassando as fronteiras nacionais. Correto, né? Por isso que surgem as empresas multinacionais. E aí elas não seguem mais as fronteiras nacionais, elas passam a se espalhar pelo mundo todo, né? E dependendo da sua atividade industrial, elas vão se concentrar em locais com mão de obra mais barata. Então, normalmente, a sede da empresa, né, as áreas lá que desenvolvem a pesquisa, que fazem os projetos, ficam em países mais desenvolvidos, onde precisa de mão de obra qualificada, e a parte da produção bruta, que não precisa de mão de obra tão qualificada, vai para países mais pobres para baratear o custo de produção. Então, está certo a 2. Então, a partir daí, a gente já descarta a letra E, fica entre a C e a D, né? 3. Ao longo do século XX, acentuou-se o processo de concentração industrial, em consequência da crescente elevação dos custos de transferência de matéria-prima e produtos industrializados. Na verdade, não. Ao longo do século XX, acentuou-se o processo de desconcentração industrial, beleza? Porque os meios de transporte evoluíram muito, né? Eles se tornaram mais modernos, então hoje o transporte de mercadorias ficou muito mais facilitado do que antigamente. Por exemplo, hoje a gente consegue comprar tranquilamente algum produto da China pelo site AliExpress ou qualquer outro site de venda chinês, e ele chega aqui tranquilo, muitas vezes com frete grátis. Por quê? O custo de envio desses produtos, né, barateou muito. Então as indústrias elas não precisam mais estar próximas ao local do mercado consumidor. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo porque o custo de envio e a tecnologia dos transportes facilitaram a distribuição da produção industrial. Então a 3 está errado. E aí sobra só a letra C. Mas vamos ver aqui as outras alternativas, né? Qual é o erro ou o acerto delas. A 4. Nos países desenvolvidos, as antigas concentrações industriais vêm perdendo terreno para novas regiões produtivas, as quais são marcadas pela presença de centros de pesquisa e de universidades. Esses daqui são chamados tecnopolos. Então está correto, né? Porque quanto maior a integração entre as universidades, né, os centros de pesquisa e as empresas, mais benefícios tem para toda a economia da indústria nacional. Por quê? As indústrias acabam conseguindo novas tecnologias para produzir, para investir, e o custo sai barato. Por quê? Normalmente, essas empresas elas estão ali apoiando esses centros de pesquisa que estão ligados à universidade. Então, por exemplo, a universidade ela já tem a verba dela, né?
que vem da própria universidade, seja ela pública ou privada. Se ela é privada, vem das mensalidades, né? Então, desenvolve pesquisa com base nos recursos que entram pelas mensalidades. Se ela é pública, né, que a maior parte das pesquisas desenvolvidas, pelo menos no Brasil, vem das universidades públicas, esse recurso, esse dinheiro para custear as pesquisas vem do governo federal. Então, as empresas elas vão e apoiam também a pesquisa, né? Oferecendo ali dinheiro, oferecendo maquinário, oferecendo equipamentos e tal. E também pagando bolsas de auxílio para os professores e para os alunos que estão desenvolvendo as pesquisas. Então, é muito mais barato para uma indústria ela apoiar com material e oferecendo bolsas de incentivo, né, ajuda de custo, para os pesquisadores, que são alunos e professores, porque os professores já recebem seus salários pelas universidades, então eles recebem ali mais uma gratificação pelas indústrias, e os alunos que estão ali pesquisando, estudando, porque eles precisam mesmo estudar para se formar, estão recebendo ali um auxílio dessas indústrias para estimular o estudo deles. Então, toda essa integração aí acaba gerando novas tecnologias que vão servir para contribuir para o desenvolvimento científico, né? Então, isso vai ser muito bom para os professores, para os alunos, porque vai contribuir para o conhecimento deles, e vai ser muito bom para as indústrias que vão poder usufruir dessa tecnologia que foi descoberta ou que foi inventada. Beleza? Então, esses centros de pesquisa são cada vez mais comuns no mundo todo, né? Principalmente nos países desenvolvidos. E nos países emergentes também. Aqui no Brasil nós temos alguns casos, né? Por exemplo, temos um tecnopolo aqui na Ilha do Fundão, que fica ali junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e aí tem parceria com a Petrobras e algumas outras empresas ligadas à tecnologia de produtos químicos e energéticos. O CENPES, que é o Centro de Pesquisa ali, que integra Petrobras e outras indústrias com a UFRJ, beleza? Também temos em São Paulo alguns tecnopolos, inclusive alguns que estão ligados ao Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né, o ITA, e também com a Embraer, que é a empresa brasileira de aviação, que é a segunda maior fabricante de aviões do mundo. Tá? Em São José dos Campos também temos Tecnopolo, em São Carlos, né, onde fica a UFSCar, na USP, na Unicamp, e por aí vai. Então, 4 também está correta. E assim, vamos ver. As economias de aglomeração presentes nas grandes metrópoles mundiais reforçam a tendência cada vez maior de concentração espacial da indústria. Negativo, né? Então, mesmo erro. As indústrias hoje em dia elas não se concentram mais, elas estão se descentralizando ou se desconcentrando, né? Buscando regiões, por exemplo, ou que ofereçam incentivos fiscais, ou que tenham mão de obra mais barata, né? Ou que tenha mais espaço para produzir, ou que tenham leis ambientais menos rígidas, beleza? Então, o gabarito aqui, ó, as que estão corretas são a 2 e a 4. O gabarito correto fica a letra C, beleza? Deu para entender essas explicações, Giovanni? Tranquilo? Sim. Eu tava em dúvida entre essas duas mesmo. Uhum. Eu, eu me confundi. Essa palavrinha aí, em vez de concentração, se tivesse descentralização, eu Uhum. teria acertado. Sim, sim. Tanto que elas estão praticamente iguais, né? A única diferença aí é a afirmativa 3, né? Que na B está a 3 e na C não tem a 3. Sim. Beleza, foi pelo caminho bom, então. E uma dica para esse tipo de questão é você ir por eliminação mesmo, tá? Então, vai dessa forma aqui, lê todas, tenta ir eliminando, aí chega no final, tá em dúvida ali, vai tentando ver qual que tá mais correto. Beleza. Próxima questão, aqui já é uma questão um pouco mais simples, né? Ler o gabarito e marcar, não precisa ficar relacionando.
É letra E? Bom, já vou dar o gabarito para você ficar feliz. Acertou, letra E mesmo. Vamos lá fazer os comentários. A Grande Guerra de 1914 a 1918, né, foi a Primeira Guerra Mundial, dará grande impulso à indústria brasileira. No primeiro grande censo posterior à guerra, realizado em 1920, estabelecimentos industriais arrolados somarão 13.336, com 1.815.156 contos de capital. Isso aqui era o dinheiro daquela época, né? Contos de réis. E 275.512 operários. Desses estabelecimentos, 5.936 tinham sido fundados no quinquênio de 1915 a 1919, o que revela claramente a influência da guerra sobre a relação entre o Brasil e a primeira influência da guerra, né, nesse cenário aqui da industrialização. Sobre a relação entre o Brasil e a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que a guerra desenrolada na Europa produziu pobreza e miséria generalizada nos países da América Latina. Não teve influência nos países da América Latina, beleza? B. Os países latino-americanos, o Brasil entre eles, tornaram-se exportadores de armamentos para países envolvidos no conflito. Não, o Brasil não tinha fábrica de armamentos naquele momento. O Brasil só tem uma fábrica de armamentos e ela é ligada a uma indústria ligada ao Ministério da Defesa, inclusive. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil conseguiu manter a neutralidade até o final do conflito, obtendo, com tal postura, grandes vantagens ao vender manufaturados para dois blocos em conflito. O Brasil, durante a guerra, não exportava bens industrializados, beleza? Pelo menos não para esses países, porque esses países estavam em guerra e não tinham dinheiro para comprar. A guerra levou o Brasil a diminuir as exportações e aumentar as importações de novos fornecedores, como os Estados Unidos, que impediu a nossa industrialização. Não, a gente já viu que a industrialização aumentou durante essa guerra. Então, sobrou a letra E, a guerra levou o Brasil a diminuir importações e aumentar as exportações, tendo crescido bastante no eixo Rio-São Paulo, o número de estabelecimentos industriais. Sim, principalmente nesse eixo aqui, Rio-São Paulo, que foi a primeira região a se industrializar do Brasil. As nossas exportações aumentaram não para os países envolvidos na guerra, porque esses países estavam sem capital para comprar bens industrializados. Eles estavam focando nos custos da guerra. Então, o Brasil passou a exportar principalmente para os países próximos aqui, que dependiam também dos bens industrializados que vinham da Europa, principalmente. Tá? Como os países europeus não estavam mais exportando por conta da guerra, né, porque estavam focando suas forças e seus interesses na guerra, o Brasil passou a exportar para os países vizinhos. Beleza? Então, letra E está certa. O barulho da letra E é certinho. Essa foi tranquila, né? Sim, foi tranquilo, né? Você foi eliminando também, vendo os erros aqui, né? Sim, eu fui vendo os erros, fui eliminando. Beleza. Essa é a melhor forma de fazer os exercícios de geografia. Beleza? E catando erro aqui, porque às vezes a metade da afirmativa está certa, mas tu vai ver que tem uma coisinha lá que faz ela ficar errada. A melhor forma é ir eliminando por erros mesmo. Essa aqui é tranquila também, assunto que a gente falou na aula passada. É letra A, planos de meta. Daí é mais tranquila, né? O Fernando Kubitschek assumia a presidência do Brasil em 31 de janeiro de 1956,
O governo foi marcado pela ênfase na necessidade de promover o desenvolvimento econômico, sem criar o risco de perturbar a ordem social, embalado pelo otimismo do lema 50 anos em 5. É sempre importante lembrar desse lema, tá? Que é o lema do plano de metas. A política econômica do governo JK, voltada para os transportes, a educação e a produção de alimentos, o desenvolvimento da indústria de base e a construção de Brasília, foi definida em um documento que sintetizava 31 objetivos. Marque a opção que contém o nome desse plano, e aí, no caso, era o plano de metas mesmo. Show de bola. Gabarito letra A. E a próxima questão. É a letra B. Vamos lá. O desenvolvimento industrial brasileiro, que teve início no final do século XIX, ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração de atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse fato. Letra A. A formação de um mercado externo na região sudeste, a criação de casas de importação por imigrantes estrangeiros. Isso daqui não favorece o desenvolvimento industrial, né? Está importando, né? Então não favorece a industrialização. Letra B. O domínio da cafeicultura no sudeste, a consequente acumulação de capital. Nossa, esse consequente aqui tá... Calma aí, deixa eu corrigir. Não se usa mais esse pininho novo. Consequente acumulação do capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para a região. Então, tá certo mesmo, tá? Gabarito letra B mesmo. A gente viu na aula passada que os cafeicultores, né, eles aproveitaram os recursos, né, do capital que acumularam através da cafeicultura e começaram a investir nas indústrias, nas primeiras indústrias, né, que eram indústrias simples. A principal mão de obra que contribuiu para essa formação aí das primeiras indústrias foi a mão de obra formada por imigrantes, tá? Vieram da imigração estrangeira, principalmente italianos, que se dirigiram para essa região aqui do Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, nesse período. Então, o gabarito correto é justamente a letra B. Beleza? Vamos ver o erro das outras aqui? Letra C. O domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinham como objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. Olha só, a questão não fala nada com nada, né? Porque casas de exportação não abastecem o mercado nacional, abastecem o mercado internacional. E não havia atividade de mineração em São Paulo, tá?
mineração em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Beleza? São Paulo era cafeicultura. Letra D. O desenvolvimento das empresas de extração mineral em São Paulo também está errado, né? Que permitiu a acumulação de capital e consequente fluxo de emigrantes que para lá se dirigiu. Errado também, né? Primeiro que quem se dirigiu para lá foram imigrantes e não imigrantes. Imigrante é quem sai, né? Então, imigrantes se dirigiram, porém não foi atividade mineradora, foi atividade cafeicultura. E a letra E, a abolição da escravidão e a concentração da população na região sudeste, fato que estimulou a criação das casas de importação. Outra coisa, né? A abolição da escravidão, da escravatura, foi quase um século antes, tá? Então, não influenciou na formação da industrialização brasileira, até porque as primeiras pessoas que trabalhavam nas indústrias não eram ex-escravos, eram imigrantes italianos, e estimulação de casas de importação desfavorece a industrialização do país. Então, o gabarito certo era a letra B mesmo, acertou. Próximo aqui também falamos na aula passada disso aqui. Questão pequenininha também. É Petrobras? Vamos lá. Durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, foi o período de ditadura de Vargas, foram criadas as bases necessárias para o desenvolvimento industrial brasileiro. A partir dos anos 50, o Estado tornou-se grande investidor na indústria de base, criando empresas que foram fundamentais para o surto industrial posterior. Entre essas empresas, destacamos Eletrobras, Banco Central, Companhia Siderúrgica Nacional e Banco do Brasil e Petrobras. Tá? Petrobras foi criada em 1953, tá? Foi criada em 53. Já a CSN foi criada em 1941, e aqui a questão fala que durante o Estado Novo, de 1937 a 45, tá? Entre as empresas que foram criadas, e a gente pega aqui, como foi dado o período de referência 37 a 45, a gente tem que pegar a empresa que foi criada dentro desse período aqui. E aí, no caso, foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A Petrobras foi gerada dúvida porque ela também foi criada posteriormente a 50, beleza? Em 53. Mas aqui o gabarito correto seria letra C, Companhia Siderúrgica Nacional, porque foi criada em 41. Beleza? Beleza. Então, ela, inclusive, foi a primeira, né? Grande empresa focada na atividade industriais de base do Brasil. Próxima questão de relacionar, mas essa daqui também é menorzinha, né? Não tem tanta coisa para ler.
Letra B. Vamos lá. Vamos ler aqui as afirmativas. Sobre o processo de industrialização brasileiro, são feitas as seguintes afirmações. 1. A partir de 1930, começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Essa está correta. Beleza? Que a gente viu aí a partir do governo de Vargas, né, a partir de 1930, por conta da crise de 1929. E começam a ser criadas as indústrias de base. 2. A partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região sudeste. Não, então, a estatização foi entre 1930 a 45. Estatização não, perdão. Criação de indústrias estatais, mas não teve estatização, tipo assim, indústria que era privada e virou estatal. Teve posteriormente, depois da década de 90, privatização. Indústria estatal virando privada. Beleza? Então a 2 está completamente errada. E a 3, a partir de 64, amplia-se o parque industrial para atender a demanda da modernização da agricultura. Sim, a partir de 64, que foi quando começou a ditadura militar, né? Houve uma intensificação do projeto de JK, que era aquele plano de metas, né? Então, o governo da ditadura militar incentivou ainda a entrada de mais capital externo, e aí começaram a vir as indústrias de produção de equipamentos, de máquinas pesadas e de equipamentos, que tiveram grande influência na produção de tratores e outros maquinários pesados para a agricultura. Houve, então, a Revolução Verde, que foi a modernização do campo, intensificando o êxodo rural, beleza? Então, houve uma modernização da agricultura. E, para atender isso, né, foi ampliado o parque industrial, para atender essa demanda da modernização da agricultura. Ela estava querendo se modernizar, precisando de uma grande demanda de maquinário e equipamentos para abastecer a agricultura que estava se modernizando. Então, o gabarito correto aqui é a letra D. Afirmativas 1, 3 e 5 corretas. Beleza? Beleza. Próxima aí, questão mais tranquilinha. Letra D. Vamos lá. A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo, sobre o espaço geográfico, podemos assinalar transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Beleza. Entre os efeitos do processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar. O que a industrialização gerou no mundo, né? Vamos lá. Polarização das sociedades, não. Provocou o que? A urbanização, né? Não a ruralização. Concentração da migração pendular, não a industrialização em si que causa a migração pendular. O que causa a migração pendular é a metropolização, beleza? Formação de regiões metropolitanas. E as pessoas migram de uma cidade para outra, de um município para o outro, dentro da região metropolitana. Letra C. O recuo da oferta de matérias-primas, não, na verdade, aumento da oferta, né?
Letra D, aumento da migração campo-cidade. E letra E, a descaracterização da hierarquia urbana. Não, caracteriza ainda mais a hierarquia urbana. A resposta certa é a letra D, beleza? Aumento da migração campo-cidade, que seria o êxodo rural. Então, no mundo todo, em todo mundo, onde houve industrialização, houve um aumento da migração campo-cidade, porque no primeiro momento as indústrias se desenvolvem nas cidades, então as pessoas saem do campo e vão para as cidades para procurar trabalho. Beleza? Assim como aconteceu no Brasil e se consolidou na década de 70, esse processo. Deu para pegar, o Giovanni? Sim. Próxima também é uma questão rapidinha, pequena. Letra B, descentralização industrial. Vamos lá. Eu estou falando vamos lá porque eu não sei qual gabarito, eu tenho que ler para ver, porque eu não consigo ver aqui qual é a resposta seguinte, então só lendo mesmo. Observa-se atualmente certa mobilidade da atividade industrial no território brasileiro, antes muito concentrada em alguns poucos pontos. Então, no princípio, era concentrado só em Rio e São Paulo. As indústrias vêm buscando novas áreas, antes pouco industrializadas, no território nacional, a fim de obter maiores vantagens que auxiliem na obtenção de maiores lucros. Então, eles procuram o quê? Impostos reduzidos, né? Municípios que estejam oferecendo isenções fiscais ou vantagens fiscais, mão de obra mais barata, custo de aluguel mais barato, menos violência, menos problemas urbanos. Então, vários fatores que vão influenciar, né? E vão ajudar na diminuição do custo de produção, aumentando os lucros. Então, esse processo é chamado de migração fabril. Ocorre uma migração, mas não tem esse nome, né? Desconcentração industrial, é o que você falou. Redistribuição produtiva. Ocorre uma redistribuição produtiva, assim como migração fabril, mas não tem esse nome. Secundarização da economia, não. E expansão da fronteira industrial, podemos dizer que ocorre também, mas não é esse nome. O nome que resume isso é a desconcentração industrial, que é o gabarito que você marcou aí, né? Então, migração fabril, redistribuição produtiva e expansão da fronteira industrial, todas elas poderiam se resumir a desconcentração industrial. Beleza? O gabarito correto é a letra B mesmo. Show de bola. E essa questão aqui é um pouquinho mais um pouquinho maior, tem um pouquinho mais de texto. Destaque aqui, para, dentre as quais não podemos citar. Então, temos que marcar que está errada. Beleza? Vamos ter respostas aqui. Uma delas está errada. Vamos lá.
eu chegar em casa, eu tô na rua aí, na escola, eu coloco lá pra gente sim. Pode deixar. Você quer que coloque lá como se fosse um informativo, uma atividade, um projeto e anexe isso lá? É a letra B, né? Vamos lá. A partir das últimas décadas do século XX, uma nova etapa vem se consolidando na escala dos donos dos meios de produção em direção à acumulação de capital. Trata-se da introdução dos recursos tecnológicos da informática no processo produtivo. Softwares computacionais desenvolvidos por empresas especializadas comandam máquinas de alta precisão e robôs para que executem de maneira automática as tarefas antes realizadas por dezenas ou até mesmo centenas de operários, processo denominado de automação da produção industrial. O processo citado pelo autor do texto reverbera uma série de consequências tanto no processo de produção industrial quanto na dinâmica socioeconômica e espacial, entre as quais não podemos citar, então temos que ver o que está errado. Letra A. O processo de terceirização da economia resultante da substituição dos trabalhadores por maquinários nos setores primários e secundários. Então, isso aqui está correto, a gente quer o errado. Né? Realmente, muitas pessoas perderam emprego porque foram substituídas por máquinas, principalmente nas atividades primárias, né, na agropecuária, substituídas por tratores e tal, e secundário, nas indústrias, né, substituídas por robôs. Letra B. O processo de mecanização do campo que contribuiu para a intensificação do êxodo rural e o crescimento acelerado das cidades. Essa aqui também está certa, a gente quer o que está errado. E, por exemplo, no campo, pessoas que faziam a colheita foram substituídas por tratores e colheitadeiras, até mesmo na ordenha das vacas as pessoas foram substituídas por máquinas. Né? Hoje tem as ordenhadeiras, né, que a pessoa lá ia ordenhar com 2 mãos, né? Ordenhava 2 tetas da vaca de uma vez. O cara bota lá uma maquininha lá que faz a ordenha de todas as tetas ao mesmo tempo. Muito mais rápido, né? Vou te mostrar aqui uma imagem de como que é. Olha como é que é essa máquina. Tem um recipiente aqui para o leite, né? E vários tubinhos aqui que colocam lá no animal. Aqui. Colocam todas as tetinhas ali e vai tirando de forma mecânica. Até a pessoa que tirava o leite da vaca ficou sem emprego. Então, o B também está correto, a gente quer o errado. Letra C. A inserção do meio informacional na economia capitalista, financeira, através de novas descobertas científicas no campo dos transportes e da comunicação. Sim, inclusive hoje em dia, né, transporte e comunicação aliados, a gente tem Uber, 99 Táxi, Cabify e vários outros aplicativos. A gente não precisa ter carro, né? Não precisa ter um motorista particular, não precisa ter nada. Você tem um celular com cartão de crédito, e às vezes nem cartão de crédito precisa, só está com dinheiro lá. Você escolhe para onde você quer ir, chega um carro, te pega, te leva, barato, rápido, prático e seguro. E a letra D, que é o errado, o momento da alienação do trabalho graças à consolidação do sistema fordista de produção, fornecido pela proliferação de maquinários no campo produtivo. Então, isso aqui está errado. Por quê?
a partir das últimas décadas do século XX, o Fordismo ficou obsoleto, tá? E passou a ser substituído pelo Toyotismo, né? Ou seja, trabalho repetitivo não existia mais com mão de obra humana, todos feitos por máquinas, tá? Enquanto que no Fordismo existia esse trabalho feito por mãos humanas, beleza? Então, o gabarito que a gente deveria marcar aqui, né, o gabarito correto é a letra D, que mostra a alternativa errada, beleza? Beleza. Bom, a gente conseguiu fazer mais ou menos a metade dos exercícios. Não, fizemos 2/3 do exercício, né? Eu separei 15, fizemos 10. Então, na próxima aula, a gente continua com mais exercícios, tá? Vou acrescentar mais na lista de outros assuntos também, não só de industrialização. Beleza, Giovanni? Beleza. Então, a gente se vê na semana que vem. Um abraço aí. Depois eu coloco esses exercícios aqui lá na plataforma. Valeu pela aula, professor. Valeu, Giovanni.